Nós estamos no mês de setembro e a cor é amarela, que é referente à prevenção ao suicídio. E eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Direta o Henrique Boteon, ele é psicólogo. Obrigada, Henrique, pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar falando sobre o tema aí nesse mês. Nós vamos falar sobre um assunto que não é fácil, principalmente para quem passa, não é mesmo? Então, quando a gente fala em Setembro Amarelo, eu queria que você explicasse para as pessoas o porquê dessa campanha. Essa campanha, no caso, ela iniciou nos Estados Unidos. Na verdade, foi em 1994, um adolescente que era muito habilidoso. Ele restaurou um carro que ele tinha, né, um Mustang 1968, que inclusive era da cor amarela. Mas só que ele acabou deixando uma carta e se suicidou. Nisso, a família viu que ela não prestou atenção, que ele tinha um transtorno mental, estava passando por dificuldade, que pelo simples fato ali dele exercer ali as atividades, eles não perceberam nenhum sinal. Então, nisso, a própria família começou a distribuir, né, fitinhas amarelas, né, devido à cor do carro, falando que você pode pedir ajuda, se precisar de ajuda, a gente pode ajudar. Então, nisso, onde que colocou essa cor amarela e foi escolhido, né, o mês de setembro, devido ao dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, para a gente debater sobre esse tema, falar sobre esse tema, informar sobre esse tema, embora ele tenha que ser atuante o ano todo. É um tema que gira normalmente em torno de depressão. Quais seriam os fatores que desencadeiam a pessoa a vir a ter depressão e de repente até a tirar a própria vida? A depressão, né, no caso, segundo a OMS, vai ser a doença que mais vai matar no mundo. É algo que hoje a nossa sociedade está adoecendo bastante com a depressão e ela é multifatorial. Vamos supor, não tem uma causa única, específica, para a pessoa desencadear a depressão. Quando a gente fala de suicídio, a gente frisa bem na questão da depressão, por causa que a depressão é o primeiro, né, do transtorno mental com maior incidência para a pessoa recorrer ao suicídio. Em segundo lugar é o alcoolismo e o uso dependente de outras drogas. Então é algo que a gente tem que prestar muita atenção. Por quê? Visto que se a pessoa tem a depressão, ela tem que passar por atendimento médico, ela tem que passar por cuidados, porque isso já é uma prevenção ao próprio suicídio e também o tratamento da própria doença que a pessoa já tem. Em torno das pessoas, às vezes a gente ouve muito falar assim, eu tô triste, aí a pessoa fala, é depressão. As pessoas têm às vezes o mau costume de querer dar aí um diagnóstico por uma coisa que é um assunto extremamente sério. Esses estereótipos criados, eles são mesmo assim, reais? Ou não depende só, às vezes existem outros sintomas, não só uma tristeza, não só aí um sentimento de solidão, que a gente ouve muita gente falar? É muito interessante essa pergunta, porque a depressão não é simplesmente estar triste. Que a gente vê que tem muitos humoristas que sofrem de depressão, sofreram muito. Então, a depressão não é só o fato da pessoa não estar sorrindo, que muitas das vezes, por trás de um sorriso, pode ter uma depressão ali instalada. E ela também apresenta vários sintomas comportamentais, por exemplo, que pode ser isolamento, a pessoa se isola, a pessoa deixa de fazer atividades que ela gostava de fazer, alteração de humor, a pessoa pode ficar mais agitada ou mais agressiva, é bem multifatorial mesmo, que nem, por exemplo, o adolescente, ele pode apresentar muita irritação e, no fundo, numa análise ali, pode saber que ele tem uma depressão e necessita de maiores cuidados. Então, a gente percebendo alguma alteração no comportamento de um ente querido, de um amigo ou de uma pessoa que a gente convive, a gente ouvir, parar para conversar, perguntar para a pessoa se está acontecendo alguma coisa, porque tem essa diferença, vamos supor, de depressão e uma tristeza. Porque, em primeiro lugar, tem que ver se a pessoa tem motivos para estar triste. Porque se realmente ela tem motivo para estar triste, aí de imediato já não é uma depressão. Porque daí a depressão é algo que se instala e tem uma certa prevalência com a apresentação de outros sintomas, principalmente da anedonia,
que a pessoa não tem vontade de fazer nada, não sente prazer em nada. Então, tudo isso a gente tem que estar observando. E é muito bom a gente, se não puder ajudar, mas percebendo, encaminhar a pessoa para uma avaliação médica, para aí sim ter o diagnóstico correto. O índice de suicídio que a gente vê, como você me falou até antes, que acaba nem sendo divulgado por ser um assunto assim que causa uma tristeza, causa um pânico da gente saber que acontece, infelizmente é real e é palpável. Os números são muito altos, né? São, segundo a OMS, em média 800 mil pessoas por ano cometem suicídio. Só para ter uma ideia, a cada 40 segundos tem uma pessoa que está pondo fim na vida. E a tentativa de suicídio é ainda maior. A cada 3 segundos tem uma pessoa atentando contra a própria vida. No Brasil, em média, a cada 40 minutos tem uma pessoa que acaba colocando fim à vida. Então é algo que a gente precisa dar a devida atenção e ter o espaço aqui, né? Por exemplo, da TVD, para a gente estar falando, alertando e orientando principalmente, né, a população para estar percebendo. Quer dizer, uma boa conversa, a gente tem que aprender a ouvir, né? Você falou tudo, a gente tem que aprender a ouvir, porque muitas das vezes nós não temos essa escuta acolhedora, porque a maioria das pessoas só ouvem o suficiente para responder, e sim não dá uma escuta acolhedora para saber o que realmente essa pessoa está querendo dizer, o que está escondido por trás ali da pessoa quieta, da mudança do comportamento. Então a gente tem que ter essa escuta acolhedora com menos julgamento, com menos crítica, porque senão não vai dar a oportunidade da pessoa se abrir e falar sobre o sentimento dela. Então a gente realmente, igual você falou, nós precisamos conversar, mas não de assunto banal, né, sobre TV, novela, e sim sobre meu sentimento, o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, principalmente por questão dessa pandemia, como que eu estou reagindo a isso, quais são meus medos, minhas inseguranças. Então, nesse assunto a gente precisa conversar bastante. Infelizmente, a gente vê algumas circulando aí, algumas notícias que às vezes trazem um número muito alto hoje em dia de adolescentes tirando a própria vida. Como é que a gente consegue perceber em casa? Às vezes, na correria do dia a dia, as coisas acabam passando despercebidas, a gente acaba não prestando muita atenção. Eu acho que isso acontece na família de todo mundo. Mas como é que a gente consegue perceber ali que aquela pessoa está pedindo ajuda? Existe às vezes, algum estralo, fala assim, é necessária ajuda, de repente está me chamando a atenção, como é que é? É muito importante e também muito sensível, né? Porque na maioria dos casos que ocorre, a família acaba não percebendo e acaba trazendo consigo uma grande culpa, que até a gente fala, né, que é a pós-venção, né, que é as pessoas que a gente fala que são sobreviventes ao suicídio, são os familiares das pessoas que cometeram suicídio. Então eles acabam tendo um luto. Não que a dor dele seja maior, mas sim um luto com características bem específicas, que também tem esse tratamento, que é a pós-venção ao suicídio, que são esses sobreviventes enlutados, que daí também precisa de atenção, precisa de cuidado, na maioria das vezes por conta da culpa, de não ter percebido, de não ter enxergado, de não ter feito nada. Então isso realmente é terrível. Então quando a gente fala de prevenção, é a gente perceber alguns sinais. Mas prevenção não é a mesma coisa que previsão. Então tem como a gente prevenir. Agora, saber quando, prever quando, como e onde a pessoa vai, infelizmente, isso a gente não tem como prever essa questão. Então a gente tem que ficar atento o quê? Principalmente, mudança brusca de comportamento. O adolescente gosta de fazer uma atividade e começa a abandonar as atividades que ele gosta. Percebe que está fazendo uso de substâncias psicoativas, maconha, álcool, ou se já fazia o uso, começa a aumentar esse uso. Vê mudanças bruscas de humor, irritabilidade, isolamento. O adolescente antes conversava muito, para de conversar, começa a se afastar.
afasta dos amigos e acaba tendo uma tendência maior de usar as redes sociais, ver as postagens que o adolescente faz, se é mais voltado para tristeza, porque daí o pai, né, a mãe, o cuidador tem que fazer essa intervenção. E a intervenção para o adolescente não é no sintoma que ele está apresentando, e sim trazer essa escutativa. É falar assim, por exemplo, né, tô percebendo que você está diferente, está acontecendo alguma coisa? Sim, bem aberto. É onde vem aí a escuta para poder a pessoa se abrir e confiar, né? Eu acho que o importante aí é criar um vínculo de confiança. Isso mesmo, é criar esse vínculo de confiança, porque é algo que eu trabalho muito com familiares, né? Que o pai e a mãe não tem que ser amigo. O pai e a mãe tem que ser pai e mãe com intimidade, que é muito diferente. Porque amigo, em comparação com pai e mãe, é bem mais superficial do que ser pai e mãe. Pai e mãe tem que pegar, tem que cuidar. E daí tem que chegar, saber abordar. Se não sabe, pelo menos tenta escutar. Porque às vezes o medo do pai e a mãe é não saber o que falar. Mas só de escutar já ajuda bastante. Porque só para, se você não souber o que falar, dependendo do que o filho trazer, principalmente o que ele falar, a gente não pode apresentar um choque. Nossa, não acredito que você está pensando nisso. Ou se não, vir com uma crítica, mas você tem tudo e ainda vive reclamando as coisas que você tem, porque daí isso está invalidando o sofrimento dele. E então, às vezes não é, às vezes tem o que não precisa e falta o que realmente precisa, né? Que é isso que a gente tem que escutar para saber o que está faltando e não o que eu acho, como pai ou mãe, que é suficiente para ele. Então tem que dar espaço para ele falar. E quando ele falar, eu saber aceitar o que ele está falando e a gente pegar, procurar ajuda junto. Daí, se o pai e a mãe não, pelo menos não souber o que falar, pegar e falar, eu não sei o que te falar agora, mas você não está sozinho. Vamos procurar ajuda. Estou aqui com você é importante para mim. Ô, Henrique, eu acho que aprender a escutar é uma das habilidades mais difíceis de desenvolver. Isso Posso estar enganada. Ouvir é uma arte. Por isso que a gente trata, assim, principalmente no Brasil, tem excelentes profissionais e as pessoas aí de casa que, de repente, até chegaram a ter certa intimidade com o que a gente conversou aqui, que busquem ajuda, porque eu acho que o mais importante é buscar ajuda de quem é capacitado, não é às vezes contar para um vizinho, é buscar ajuda de quem realmente estudou para fazer isso, né? Já que se a gente não puder ajudar... É isso mesmo, é procurar ajuda, tem o CAPES, tem a unidade básica de saúde, dependendo do grau ou do desespero que a pessoa se encontra, tem a unidade de pronto atendimento, tem o SAMU que pode também estar ligando. Então, tem formas, tem tratamento, o importante é a gente ajudar, a gente ficar atento a isso. Que esse é o mês, né, para a gente focar nessa prevenção, mas ela tem que ser o ano todo. É um assunto que não deve deixar cair em esquecimento, porque é uma coisa que realmente acontece e infelizmente acontece muito, como você mesmo falou, é mais de 90%, né, de pessoas que podem chegar... Segundo a OMS, 90% dos casos de suicídio poderiam ser prevenidos. Evitados. Então, vamos contribuir aí para a prevenção, para que as pessoas aprendam a viver. Eu gosto muito do Leandro Carnal e ele fala assim que felicidade não é eterna, é um momento, é ali um estado momentâneo. Então, vai ter momentos em que a gente vai se sentir triste, outros felizes e assim a gente segue a vida, né? Isso é verdade, a vida é feita de altos e baixos. Quando tem essa continuidade, aí é a morte. Então, a gente viver é passar por dificuldades e essas dificuldades que faz a gente amadurecer. Então, isso que é importante. Tem como ter ajuda, gostaria de deixar, né, uma mensagem para o pessoal, que tem o CVV, que o CVV disponibiliza 7 dias na semana, 24 horas por dia, o telefone 188, pode ligar de fixo, pode ligar de celular, é gratuito, a pessoa pode estar ligando para pedir ajuda, vai ter pessoas lá preparadas para estar ouvindo. Tem através do site também, que é www.cvv.org.br. Aí tem o chat, tem e-mail,
também funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana, total sigilo, a pessoa pode estar procurando, vai ter alguém lá para estar ouvindo e orientando. Olha que legal, e ali são pessoas que não estão para te julgar, estão para te ajudar, né? Estão para ajudar. Henrique, eu quero te agradecer, obrigada, uma delícia falar, é um assunto difícil, mas eu espero aí que o pessoal de casa tenha aproveitado e aprendido um pouquinho. Eu que agradeço, Carolina, agradeço também o pessoal aí de casa e vamos ajudar, vamos abraçar essa causa e procurar abraçar mais o sofrimento dos outros. É isso aí, e a gente agora vai para o intervalo e volta rapidinho.